Quinta-feira estamos aqui diretamente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Há quem diga os rumores que o gabinete mais aberto dessa Assembleia é o do senhor. Deputado, que honra estar aqui, obrigado por nos receber, tá certo? Eu que agradeço, Lucas, seja sempre bem-vindo, você, né, e toda a sua equipe. Importante a gente estar aqui dialogando, conversando, eu não tenho dúvidas, nosso gabinete realmente é sempre porta aberta, acolhendo o povo de Sergipe, né, de todas as cidades, e lógico, levando depois as demandas ao plenário. Ô, deputado, veja só, eu tô sentindo um pouquinho de falta do senhor, mas eu acho que a resposta da falta do senhor deve ser por conta do partido, porque veja, tô vendo bastante a movimentação do Republicanos, geralmente o senhor não participa das reuniões porque não é do Republicanos, mas continua bem alinhado com a oposição, deputado? Veja, com certeza, né, nós já estamos aqui há 11 anos fazendo oposição. Do grupo hoje de oposição dentro da Assembleia, o deputado Jorge é o que tem mais tempo, que não se rende, que não tem interesse nenhum em fazer parte do grupo governista. Lógico que eu faço parte hoje do Cidadania, já existiu inclusive reunião com Cidadania, a presidente estadual foi convidada, né, a participar dessa reunião, Daniara Passos, com a prefeita Emília, vimos as reuniões aí também com os republicanos, vimos em Brasília também toda essa movimentação, mas é como você disse, como eu estou em uma outra sigla, no momento, a gente respeita e entende, mas estamos juntos. Nós queremos derrotar o atual governador nas urnas em outubro. O Cidadania, especificamente, tá alinhado com a oposição hoje, Sergipe? Bem, Cidadania está com um problema grave em nível nacional, uma disputa da presidência nacional. Eu sou alinhado com o agrupamento de Conte Bittencourt, que tem 70% dos membros do diretório nacional com ele, mas sofremos aí uma intervenção judicial. O Roberto Freire retomou, né, o partido, e aí, no dia de hoje, a partir de hoje, o diretório que foi eleito democraticamente em Sergipe, né, ali no ano passado, as pessoas participaram dos congressos municipais, vieram para o Congresso Estadual, elegeram uma executiva estadual, um diretório estadual, mas, por decisão unilateral do presidente Roberto Freire, no dia de ontem, o nosso diretório aqui foi derrubado. Ou seja, hoje, em Sergipe, a nossa diretoria, né, que a gente tem afinidade, foi derrubada. A presidente Daniara Passos foi retirada, né, do seu mandato por decisão do presidente nacional do partido. Vamos entrar em contato com a nacional para entender os motivos, porque a gente estava ajudando o partido, fazendo a nossa parte, mas se porventura não quiserem o deputado Geórgio e o seu agrupamento aqui, e o que tem no Cidadania hoje foi fruto dessa construção nossa nos últimos 4 anos. Nós temos vice-prefeitos dentro do partido por causa da gente, vereadores, pessoas que lançaram suas candidaturas por causa do nosso trabalho. Elegemos também pelo Cidadania o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, a segunda maior cidade. Lógico que, infelizmente, perdemos ele ano passado para uma outra agremiação, mas fizemos nosso dever. Se o ditador do Roberto Freire não entende que isso é um trabalho realmente sério e disser que a gente não tem mais o comando do partido, eu tenho que buscar, Lucas, uma outra sigla. E aí, lógico, né, que eu já recebi alguns convites, dentre eles o convite para ir para o Republicanos. Perfeito. Roberto Freire vai lá, assume a presidência do Cidadania, sua esposa, Daniara Passos, ela sai da presidência do partido por uma decisão de Roberto Freire, é isso? Tem a possibilidade disso ser uma movimentação também estadual em Sergipe? Alguém grande em Sergipe movimentando isso? Veja, não sei se grande, mas tem sim, né, atividades que foram realizadas por algumas pessoas em Sergipe para derrubarem essa diretoria. Eu lamento porque Daniara não chegou ao cargo de presidente estadual da Cidadania por uma indicação. Ela foi eleita por ampla maioria no congresso que foi realizado aqui no final do ano passado, aqui mesmo na Assembleia Legislativa. Não só ela faziam parte, né, da executiva, temos ela, temos a vereadora Ana Iris, temos a Cecília Marques, esposa, né, do Ricardo Marques, temos o vereador Zé Lima, de Nossa Senhora Aparecida, né, temos o jovem Ninan, temos o Itamar. Toda essa executiva foi desfeita. O ato está lá já disponível a partir de hoje no site do TSE. Lamentável essa postura de perseguição. E aí eu sei que além do conteúdo local, tem também a perseguição, né, do atual presidente, porque eu não quis seguir as orientações dele, eu quis seguir a orientação do Conte Bittencourt. Conte estava há 2 anos, Lucas, comandando o partido, visitando. Só em Sergipe eu recebi o meu presidente nacional por 2 oportunidades. Ele rodou esse país, fortaleceu as bases do Cidadania, e aí, depois que Roberto consegue tirar ele na justiça, ele agora começa um movimento de retaliação a quem não esteja alinhado a ele. E aí, lógico,
eu sempre prezo muito pela minha palavra, eu sempre prezo muito, né, pelos meus compromissos e não tenho, né, como estar ali servindo a dois senhores. Eu estou com Conte Bittencourt dando certo, não dando certo, alinho com Conte Bittencourt e ficarei até o final. Se chegarmos agora no final de abril e o cenário continuar esse, do partido estar sob uma nova direção em Sergipe, lógico que eu vou ter que sair do Cidadania. Não gostaria, Lucas, não gostaria, porque no Cidadania a gente construiu, a gente trabalhou, a gente passou 4 anos fazendo com que esse partido crescesse e numa canetada, sem justificativa. Eu fiquei sabendo pela imprensa. O presidente não teve nem a hombridade de ligar para a presidente estadual, encaminhar um documento formal para a presidente estadual. Não, a imprensa noticiou mais cedo um jornalista aqui em Sergipe. Eu estava em plenário agora, ele mandando mensagem perguntando se eu sabia e se eu tinha conhecimento. Eu digo, não, você foi que estava me dizendo pela primeira vez. Ele disse, então, Geórgio, esse é o cenário. E quando eu fui olhar no TSE, realmente, a informação confirmada, nós fomos excluídos da direção estadual de cidadania em Sergipe. Meu Deus do céu, exclusiva essa, tá certo, gente? Claro que o estado de Sergipe só se fala em uma coisa hoje, eu vou ter que entrar um pouco nesse assunto. Geórgio, o que é um partido político, ou o que é para ser um partido político? É um grupo formado por pessoas que compactuam da mesma ideologia. Por muito tempo, por muitos anos, seu parceiro, e continua sendo, querendo ou não, pela sua esposa, que também é do partido, Ricardo Marques, foi um parceirão aí do Cidadania. De repente, não por ele, mas pelo, não sabia nem que era amigo, Rodrigo Valadares, vai à emissora Itabaiana TV, no meu programa, e diz que Ricardo é pré-candidato ao governo do estado, sendo que Ricardo hoje é do Cidadania. Como é que Geórgio, da oposição, aliado a Emília, aliado a Valmir, aliado a Tiago, aliado a Marcos, como é que você enxerga esse movimento de uma outra, se é que pode se dizer assim, uma outra oposição a Fábio Mitidieri? Veja, Lucas, antes de responder, só abrir um parênteses. Lá atrás, também, enquanto eu estive numa visita em Brasília, Rodrigo Valadares me fez esse convite para ir para o PL, não para ser candidato a governador, mas para ir para o PL, sim, certo? E lógico, se fosse possível essa construção, poderíamos até chegar ao grupo que eu faço parte. Eu não faço política pensando apenas na minha pessoa. Como eu disse, eu estou aqui há 11 anos. Se eu fosse pensar só em Geórgio Passos, eu já estava em outro barco. Quantos não fizeram esse movimento de serem eleitos pela oposição e hoje está do lado do governador? E eu não faço esses movimentos. E aí, o que eu entendo? Que haja, pelo menos nesse momento, né, ali a sabedoria, a humildade de sentarmos enquanto oposição e dialogarmos. Eu defendo a união de A a Z. Eu sempre vou defender isso, Lucas, de A a Z. Então, é o momento da gente parar, refletir, entendemos que a sociedade sergipana não quer a reeleição do atual governador, não quer. Isso aí já foi comprovado há 4 anos atrás, quando ele foi o terceiro colocado. Terceiro, ganhou no tapetão. A resposta que a sociedade de Aracaju dá, tirando o candidato do governador, é clara. As pessoas querem mudança. E esse ano é o ano propício para que essa mudança aconteça. O lado de lá está se acabando, estão brigando, tem 4 candidatos ao Senado, um já foi expulso da chapa, e fica com aquele lenga-lenga, dizendo, não, eu vou votar. Tudo jogo. Mas a oposição, se estiver unida, a gente pode avançar. Lógico que Ricardo é um grande quadro, não tem o que falar, né, de Ricardo Marques, construiu conosco no Cidadania, foi vereador, hoje é vice-prefeito, então assim, é um cara que eu tenho respeito, mas eu entendo que a gente tem que tratar com muita responsabilidade essa situação. Eu quero, né, e desejo que a oposição saia unida. Lógico, se as pessoas não quiserem continuar unidas, a gente tem que respeitar, Lucas, e cada um vai seguir o seu caminho, eu não vou falar nem de A nem de B. Vamos cada um seguir o seu caminho. Agora, a gente tem que entender que o nosso adversário está do lado de lá. Se chama Fábio Mitidieri. O nosso adversário político é Fábio Mitidieri. Se alguém estiver fazendo algum tipo de movimentação para realmente derrubar Fábio Mitidieri com uma terceira via, excelente. Agora, se ficar também depois demonstrado que estão surgindo terceiras vias apenas para dividir a oposição e para ajudar o governador Fábio, a sociedade vai dar a resposta. Eu espero que isso não aconteça. É uma possibilidade? Eu espero que isso não aconteça, Lucas. Tenho, assim, esse meu pensamento. Quero que não aconteça. Que se tivermos 3 candidaturas, que realmente seja algo para 2 se juntar contra Fábio, e não o contrário. Uma se juntar, dizendo que é oposição, por debaixo com o Fábio para derrotar a outra. Eu acho que a gente não pode desperdiçar essa oportunidade, como eu disse, mas o tempo vai dizer. Esse mês de março é um mês decisivo, é um mês de filiação, abril fecha
o prazo de filiação, a gente entra num outro cenário e aí a gente vai ter um quadro mais... Eu falei com ele também de ontem para cá. Pelo que me consta, ele está indo a Brasília. Ele fez um vídeo, né, dizendo que está indo a Brasília. E eu acho que é legítimo também ele dialogar, conversar, né? Ele sabe como conduz a sua vida política, mas espero que qualquer tipo de decisão, pelo menos tenha ali a tranquilidade de sentar com o agrupamento, sentar, por exemplo, com o senador Eduardo Amorim, né, sentar, né, com outras lideranças, exemplo de Valmir e Francisquinho, e dizer, ó, não dá mais para mim ficar aqui, eu vou fazer essa outra caminhada, mas com esse objetivo, também derrotar Fábio. É um cenário. Agora, se a gente faz esse movimento lá na frente, a gente percebe, né, o contrário, porque aqui, assim, deputado Rodrigo, deputado combativo, ok. Está na oposição, ok. Quantas vezes o deputado Rodrigo foi para o enfrentamento com o governador Fábio, que a imprensa noticiou? Quantas vezes a vereadora, também esposa do deputado Moana, foi para o enfrentamento com o governador Fábio? Ah, não, porque eu sou parlamentar federal, sou parlamentar municipal, não vou entrar nessa pauta, vou ficar só no campo nacional. As pessoas veem, as pessoas observam, as pessoas querem, e quem está na oposição hoje, não falo os políticos, a população que não aceita o governador Fábio quer realmente um grupo forte, unido, coeso, para ali no mês de outubro poder enfrentar tete a tete. É uma grande máquina, você não pode desconsiderar isso. Mas a oposição também cresceu muito. Nós ganhamos a prefeitura da capital, mais uma vez estamos com o município de Itabaiana, na nossa região agreste são diversas prefeituras que estão alinhadas a esse agrupamento. Por que devemos perder essa oportunidade? Por quê? Por que não realmente mudarmos a cara de Sergipe a partir do próximo ano e colocando o Fábio no lugar dele para ele cuidar das empresas dele? Ele já teve a oportunidade dele, não deu conta do recado, vai cuidar das empresas, né, e tira esse fardo do povo de Sergipe. Olha, o deputado, veja só, sua análise foi perfeita, tenho certeza que o povo entendeu. Agora, é importante a sua voz nesse caso, porque, veja, Ricardo, do Cidadania, vice-prefeito de Aracaju, ele diz, estou excluído por Emília. Rodrigo vai lá, anuncia ele como pré-candidato ao governo do estado. O grupo que o senhor faz parte de Emília, de Valmir, anuncia que ninguém é besta, anuncia praticamente Valmir como candidato. Emília mesmo falou em entrevista a mim que Valmir é o candidato nosso, né? O Valmir, cauteloso, ainda não se assumiu. Se Ricardo sentasse nessa mesa, nesse gabinete e falasse, ô George, eu não tô com vocês não, eu vou com o Rodrigo e você candidato ao governo, o que é que você diria a ele? Veja, lógico que primeiro ponto eu respeitaria a decisão dele, né? Lógico que eu traria para ele esses argumentos que eu trouxe anteriormente. Eu não tenho dúvida se você perguntar a Ricardo se ele votaria em Valmir, se Valmir fosse pré-candidato, foi o nosso pré-candidato a governador, como você disse, Valmir ainda não se manifestou, mas no momento oportuno vai. Se Valmir fizer esse movimento, eu não tenho dúvidas que Ricardo ficaria com Valmir, na minha avaliação, hoje. Não vejo dúvidas, porque sempre eu vi ali um bom relacionamento, né, ele sempre dialogando com Valmir, sempre conversando, mesmo nos momentos mais tensos com a prefeita Emília. Às vezes ele saía de Aracaju e ia para onde? Para Itabaiana. Quantas fotos foram registradas Valmir, Ricardo e sua esposa em Itabaiana depois de ebulições que aconteciam em Aracaju? São várias. E pelo perfil que eu conheço de Ricardo, ele é um cara muito centrado, é um cara também muito, assim, na minha avaliação, correto, né? Foi nesse gabinete que eu tive com ele e Emília, vereadores, algumas conversas sobre a formação de chapa, que eles sentados ali naquela cadeira, a gente dialogando sobre a importância desse momento. E é isso que eu almejo, é isso que eu desejo, né? A gente poder virar essa página da política sergipana. Nós estamos falando, Lucas, de um grupo que comanda Sergipe desde Marcelo Deda. Marcelo Deda faleceu, veio Jackson Barreto, veio Belivaldo Chagas, estamos agora já com Fábio. Veja, as pessoas querem a alternância do poder, é necessário. E, lógico, cabendo a cada um ter, primeiro, juízo, cada um deixar de pensar apenas no próprio umbigo, começar a pensar coletivamente, com humildade e sabedoria e tocarmos o barco. Deputado, quero aqui agradecer, mas eu não poderia entrar em um gabinete onde a maioria dos seus eleitores também que o adoram é da sua terra natal, Ribeirópolis, e não falar um pouquinho da terra querida Ribeirópolis, né? Olha, veja só, não necessariamente isso é a verdade, mas é o que chegou à nossa equipe de jornalismo. Nem da rifa, nem do posto também, como é conhecido, teria articulado ali a queda do presidente Fagner, candidato do Rogério Sobral. O senhor acredita nisso? O senhor tem parte e envolvimento nisso? Como é que o senhor avaliou essa eleição de presidente da Câmara de Ribeirópolis? Veja, primeiro a gente tem que separar bem as coisas. Eleição de parlamento é uma eleição interna,
É uma eleição que não necessariamente se confunde com os pleitos eleitorais. Vou dar um exemplo. Aqui na Assembleia, eu votei já em Luciano Bispo e sou oposição ao governo. Votei em Jefferson Andrade, que é o atual presidente, e sou oposição ao governo. Então, não mudam as coisas. Naquele momento da Câmara de Vereadores, aí eu posso trazer até um passo atrás, no primeiro mandato de Rogério, o vereador Pororoca, presidente, pediu apoio ao nosso agrupamento para ser reeleito. E nós votamos com Pororoca. Nessa eleição, os nossos vereadores conversaram comigo, demonstraram, no primeiro momento, o interesse de ir para a reeleição com o presidente Fagner. Eu entendi também que era algo, se eles entendiam pertinente, concordei na condição de líder do nosso agrupamento. Depois surge uma segunda chapa. E se a gente for olhar, tanto um quanto o outro são pessoas que estavam no mesmo agrupamento e disputaram a eleição pelo mesmo partido, tanto o Fagner quanto o Velho. E depois que a gente dá uma palavra, pelo menos comigo é assim, eu não volto atrás. Quem já combinou comigo alguma coisa, Pororoca é testemunha disso, sabe que eu não volto atrás. E nós ontem tivemos lá o resultado. Né? Os 4 vereadores do Cidadania votaram em Fagner, com o voto dele e de Zé Velho, 6-5. Jorge, você tem alguma coisa a ver com a administração municipal? Não, eu sou oposição ao atual prefeito de Ribeirópolis. Não vai mudar nada essa relação, né, na minha vida. Ele é situação e eu sou oposição, nosso agrupamento é um agrupamento de oposição. Mas ontem nós tínhamos assumido um compromisso e honramos, do mesmo jeito que a gente honrou com Pororoca, do mesmo jeito que eu fiz aqui e votei em Jefferson e não sou nessa situação ao governo. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque as pessoas às vezes pegam só um recorte e acham que ali houve algo extraordinário. Não. Se a outra chapa tinha ou não o apoio, né, do empresário mencionado, eu não posso afirmar. Isso aí eu não tenho a certeza, eu não faço parte do grupo de situação, né? Quem faz parte do grupo de situação são eles, os bastidores de Ribeirópolis, que sabem o que de fato aconteceu. Agora, o fato é que o próprio grupo do prefeito rachou e lançou 2 chapas. E aí a oposição se decidiu por um candidato. Né? Se pudéssemos lançar uma chapa nossa e eles lançassem 2 chapas, com certeza a gente lançaria, mas não pode, porque você não poderia participar de mais de uma chapa. E é tanto que na chapa que venceu, 2 pessoas do meu agrupamento fazem parte. Vereador Max e vereador Noquinha, primeiro e segundo secretário, respectivamente. Então, eu acho que é página virada. Vamos seguir, né? Esse ano é um ano de eleição estadual, fazendo a nossa parte, fazendo as nossas cobranças. Como viemos aqui, cobramos várias vezes a questão da falta de água, né, em Ribeirópolis, a Iguá maltratando o povo sergipano, não só de Ribeirópolis, de Carira também agora atualmente, né, ali Glória, Monte Alegre, Porto da Folha, diversas cidades reclamando, mas em especial Ribeirópolis. Nós fizemos também essa pauta aqui essa semana, cobrando aos diretores da Iguá um melhor abastecimento de água na nossa cidade. Com relação à política, vamos avançar no cenário estadual. Por exemplo, o presidente eleito, ontem reeleito, não vota comigo para deputado, não. Ele tem uma candidata, eu acho que ele vai votar na candidata do prefeito, que eu acho que é a irmã do governador. Pelo menos assim é o que me consta. Ô, deputado, veja bem, é uma análise minha, lógico que o senhor pode discordar. Olha o que eu tô achando. Eu tô achando que NEM está enciumado porque Rogério está se unindo, ou melhor, voltando a se unir com o ITA. E eu tô achando que ele vai procurar o senhor para tentar formar uma composição de oposição a Rogério Sobral. É muita loucura de minha cabeça achar isso, deputado? Veja, Lucas, o que eu posso lhe dizer é que o nosso agrupamento terá candidato a prefeito na eleição de 28. Isso aí pode ter certeza, como 1 mais 1 são 2, que o nosso agrupamento vai ter candidato a prefeito na eleição de 2028. Prefeito, né? O prefeito, entendeu? Nosso agrupamento vai indicar. Isso aí a gente não vai abrir mão, até pelo histórico, né, pela forma que o nosso agrupamento cuidou da cidade de Ribeirópolis, desde ali, né, dos 1950. Então a gente tem, enquanto família Passos, uma história muito próxima da política da nossa cidade, e eu não posso, de uma hora para outra, abrir mão disso. Espero que o nosso grupo receba reforço, sim, claro, porque a gente quer ganhar a eleição. Vamos ser aqui bem francos, Lucas. Você vai me responder agora, viu? Agora eu que vou estar lhe entrevistando, certo? Se você está nesse grupo lá hoje, e se tiverem juntos o atual prefeito, o presidente da Câmara, a ex-prefeita Uita, NEM, como você mencionou, se esse agrupamento todo estiver junto contra o agrupamento da família Passos, em termos de probabilidade de vitória, quem é que tem mais probabilidade de vitória? Podemos ser realistas. A gente perdeu a eleição contra esse grupo unido, não perdemos? Isso.
A estrutura também, tudo, a máquina, tudo isso. Governo do Estado, tudo, prefeitura. Ou seja, em 2028 eu quero um outro resultado. Eu quero que o nosso agrupamento saia vitorioso. Perfeito. Esse foi o deputado George Passos, diretamente do Gabinete do Povo aqui na cidade, ou melhor, na capital sergipana Aracaju, diretamente da Lese para os estúdios da Itabaiana TV.